Yahvé falou a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, em sabedoria e entendimento, e conhecimento para toda espécie de trabalho, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para realizar toda espécie de trabalho. Eis que lhe dou por companheiro a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Coloquei a sabedoria no coração de todos os homens de coração sábio, para que faça tudo o que te ordenei: a tenda da reunião, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e toda a mobília da tenda, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus acessórios, a bacia com sua base, as vestimentas litúrgicas, as vestimentas sagradas para o sacerdote, Arão e as vestimentas dos seus filhos para exercício do sacerdócio, o óleo da unção, o incenso para o santuário. Farão tudo de acordo com o que te ordenei. Amém? Amém. A Bíblia ela vai nos dizer, no capítulo 25 dias, que Moisés ele chama o povo e chama para poder ofertar ouro, prata, para poder para criar o santuário, né? Que Deus ele pede a Moisés. Deus ele mostra para Moisés no monte e ele pede a Moisés que fizesse, né, o tabernáculo de seus utensílios. Então Moisés ele pede ao povo que enviasse todas as ofertas, né, de ouro, de pedra preciosa, pano, essas coisas. E chegou uma certa hora que o povo ofertou tanto que Moisés mandou parar, né? Mandou parar de ofertar. E esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes, que era o átrio, o santo e o santo do santo, né? E ali dentro havia um utensílio. No átrio, né, havia uma porta que você adentrava e logo na frente tinha o altar de bronze, né, onde era feito o holocausto. Mas a seguir, no átrio, tinha a bacia de bronze. E você, ao sair do átrio, né, passar pelo altar e pela bacia, você entrava no santo lugar, onde do lado norte tinha a mesa dos pães, os 12 pães, do lado sul, candelabro, e logo na frente, perto do véu, o altar de ouro, né? E atrás do altar de ouro tinha o véu que separava o santo do santo do santo. Ali dentro do santo havia apenas a arca, né? E dentro da arca o maná, um pote de maná de ouro, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Então tudo o Senhor está querendo falar, todos os utensílios o Senhor quer mostrar alguma coisa, quer falar, e todos os utensílios apontam para Cristo, né? Então o Senhor ele chama Oliabe, Bezalel e capacita com um espírito de sabedoria, né? Para poder fazer, não que ele viu, mas que Moisés viu no monte. Isso que eu acho interessante, porque eles não viram, mas Moisés falava e eles faziam. A tampa da arca, né, que é o propiciatório, que eu acho muito interessante, porque do próprio ouro saía o querubim, não tinha emenda, né? Os querubins de joelho, com as suas asas encostando uma na outra, seu rosto de criança, e eles olhavam para dentro da arca. Ali o Senhor falava com Arão, né? Uma vez por ano Arão entrava ali e o Senhor falava com eles. E
né? Porque o ouro ele simboliza o divino. Então havia um altar de bronze lá de fora e o altar de ouro lá de dentro. Por que lá de dentro era ouro e lá de fora era bronze, mano? Por quê? Faz a pergunta de novo? Por que pro lado de dentro era ouro e pro lado de dentro era bronze? Lá de fora O lado de fora, era bronze, o lado de dentro, ouro. era ouro. Havia o altar lá de fora que era de bronze e o altar lá de dentro que era de ouro. Eu acho que é porque o que a gente carrega dentro da gente que é valioso, né? Porque aquilo que você é por dentro tem mais valor do que aquilo que você é por fora. Porque quando você trabalha o seu espírito, o seu interior, né? O que é lá de fora ele vai vir na tona. Não adianta você se vestir como crente, mas não tem nada de crente por dentro do seu espírito. Você pode ser um cristão, né? Mas você pode, vou botar assim, andar como cristão, porque as pessoas falam andar como cristão é andar de calça, né? De camisa, não. Mas o que importa é aquilo que você é lá de dentro. Né? Quando Davi vai ser ungido a rei, Deus fala para Samuel para ir ungir Davi, né? Com um chifre de azeite. E ele chega lá, ele vê os irmãos de Davi, tudo forte, né? Ele fala, não, isso aí é o rei que Deus escolheu. Mas Deus, ele falou assim, Samuel, eu vejo do lado de dentro, eu não vejo como um homem. Você vê por lá de fora. Então ele viu que o rei, ele achou que o rei fosse aquele cara forte, né, de guerra, mas não, era Davi. Então Deus não estava vendo aquilo que o homem é por lá de fora. Ele estava vendo aquilo que o homem é por lá de dentro. Davi era um cara que era franzino, né, pequeno, mas ele era um adorador. E muitas vezes quando você não é, Deus te chama e Deus te capacita. Assim como capacitou Bezalel Eliabe para criar todos os utensílios do tabernáculo, ele pode nos capacitar também. Tudo aquilo que ele te chamou, tudo aquilo que está escrito com relação a você no livro, como diz o salmista, o Senhor ele te capacita para tu ser aquilo que ele escreveu. Mesmo nós não achando que nós somos capazes de ser, por exemplo, um pastor, se o Senhor te chamou como pastor, ele vai te capacitar como pastor. Se o Senhor te chamou como profeta, mesmo você achando que você não tem capacidade, ele vai te capacitar como profeta. Então, ele capacita todo aquele que ele chama. Então, ele chamou a Eliabe e Bezalel, ele capacitou, deu o que? O espírito de sabedoria, né? Para criar tudo aquilo que Moisés falava, ele criava. Assim o Senhor dá também para aqueles que são desenhistas proféticos, né? Sim. Ele vê ali através da música, ele desenha ali algo que vem do profético. Né? Um anjo às vezes perto da pessoa, ele faz desenha. Ninguém está vendo, mas ele vê, porque ele tem um olhar profético. Então Deus pode nos capacitar também tudo aquilo que nós achamos que nós não somos capazes, né? A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus: o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de poder, o Espírito de temor, o Espírito de fortaleza, o Espírito do Senhor. Então esse Espírito, ele que nos capacita a ter sabedoria. É o Espírito de Deus em você que vai te dar sabedoria, vai te dar o conhecimento da palavra, a revelação daquilo que muitas vezes muitos não têm, né? Não entende, e você abre a Bíblia e você entende, ou você abre a Bíblia e você vê aquilo que ninguém vê, né? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, é uma revelação num versículo, uma revelação num capítulo. Então é o Espírito Santo que nos capacita e nos dá. Então nós temos que pedir ao Senhor o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, para que o discernimento de Espírito, para que nós não possamos ser enganados. Quando Ele nos dá o Espírito de sabedoria, você vai falar coisas que muitos não falam. E muita gente vai ficar de boca aberta de ouvir você falar, porque você tem um Espírito de sabedoria. Não é você,
É aquilo que está em você que te capacita. Entendeu? É Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que nos capacita. Então nós temos que crer que se Ele te chamou, você é capaz. Nós vemos Jeremias, né, quando ele é chamado, no capítulo 1 de Jeremias, ele fala assim: Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar. Mas o Senhor vai falar assim: eu falo na sua boca. Então Ele capacita. Então não tem idade, não tem tamanho, não tem cor, não tem raça. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Você sempre tem que se achar dentro de você que você é dependente. Nós temos sempre que saber que nós somos dependentes de Deus. Nós não temos que subir num púlpito ou fazer algo achando que você é que vai fazer. Não. É Deus que vai te capacitar. Muitas vezes você sobe no púlpito, né, com as pernas tremendo. Daí quando você começa a falar, né, você não treme mais e você vai desenrolando ali a palavra de Deus, né, vai surgindo os versículos na sua mente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está te capacitando. Então, nós temos que ser dependentes do Espírito Santo, tudo aquilo que nós fizermos. Né? Entender que nós somos diante do Senhor apenas uma criança. Uma criança do que? É dependente da mãe, para amamentar, para limpar, para viver, né? Então nós temos que ser o quê? Dependente do Espírito Santo de Deus, para você ministrar, para você curar, para você libertar, para você trazer salvação, né, às pessoas. Até o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que Ele foi ungido pelo Espírito de Deus, né? Isaías 61, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. Está apontando para Jesus, né? E no capítulo 4 de Lucas, ele pega o livro de Isaías e ele fala: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos. Ele que era Deus, né? Que é Deus, estava como homem. Imagine nós que somos um simples ser humano, né? Então nós precisamos depender do Espírito para tudo. Se você foi chamado, você é capaz. Mesmo que você ache que você não consiga, com a ajuda do Espírito Santo você consegue fazer o que for necessário que você faça. Então fica aí o exemplo de Oliabe e Bezalel. Bezalel da tribo de Judá, Oliabe da tribo de Dan. Foi capacitado de uma tal forma que o que eles fizeram, quando você vai ler, a gente vai ver, vai ler, ele fez o véu, ele tinha 9 centímetros de espessura. Era tecido retorcido. A história vai dizer que 2 juntas de boi não conseguia rasgar. E ele era retorcido e tinha desenho de querubins. Querubim desenhado. E ali a Bíblia fala que na morte de Cristo aquele véu se rasgou. Então um homem, se umas 2 juntas de boi não conseguia rasgar, e quando Cristo morre, o véu se rasgou de alto a baixo, está querendo dizer que não foi o homem que rasgou, foi o próprio Deus que rasgou, dando o que? Passagem para nós entrarmos através do sangue do Santo dos Santos. Então, o Senhor nos capacita. O Senhor nos dá coragem para falar. Quando tiver que falar, tudo aquilo que você vai fazer para ele assina embaixo. Agora, se você começa a falar abobrinha, se ele mandou você falar algo e você quer acrescentar, tu vai passar vergonha. Então, quando você fala aquilo que ele mandou você falar, ele vai sempre assinar embaixo. Não importa se é com presidentes, se é com pastores, se é com líderes, vereadores. Ele mandou você ir fazer, você vai lá fazer e vai assinar embaixo. Você vai sair com a cabeça erguida. Porque você fez o que? Você cumpriu o propósito, ele te capacitou para ir, ele te livrou. Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nós sempre temos uma junta de anjos com a gente. Talvez as pessoas ela não vê que você não está sozinho.
mas a gente nunca está sozinho. Sempre temos anjos para nos guardar, nos proteger e para guerrear por nós. Então, fica esse exemplo de Eliabe, Bezalel, homem capacitado por Deus, e nós também nós podemos também ser capazes, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Amém? Amém.